me dá de presente sua atenção. Irmãos, eu tenho algumas coisas na Bíblia que são nas entrelinhas. Deus tem alguns segredos na Bíblia que não estão explícitos. Você tem que entender, o Espírito de Deus precisa mostrar. Se a gente lê a Bíblia sem o Espírito de Deus, nós não teremos a revelação do que Deus quis dizer. E eu estava esses dias meditando, e eu estava pensando por que Maria Madalena, a Bíblia fala que ela foi até o sepulcro, no domingo pela manhã, e ela não encontrou Jesus ali. E o anjo falou: olha, por que procura entre os mortos aquele que vive? Só que ela ouviu aquilo, ela não foi embora. Ela ficou, a Bíblia diz que ela ficou ali à frente ao sepulcro. Irmãos, quem muito é perdoado, muito perdoa. Quem muito é amado, muito ama. E eu estava lendo, e eu entendi por que Maria ficou ali. Marcos 16, 9 diz, preste atenção, não precisa ler, não é o texto que eu vou ler. Diz assim: ora, havendo Jesus ressuscitado cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulso 7 demônios. Irmãos, quando alguém expulsa demônios da sua vida, você fica grato para o resto da vida. Aquela mulher era uma mulher, a Bíblia diz que ela era uma prostituta, ela era uma mulher de rua. E 7 demônios haviam saído dela. Imagina a prisão que essa mulher vivia. E agora o amor da vida dela, a pessoa que mais amou ela, que a libertou, estava morto e o corpo havia sumido. O que ela estava fazendo ali era lamentando a perda de alguém que muito amou. Sabe por que nós não amamos tanto? Porque não entendemos o quanto fomos amados. À medida que nós perdoamos, e a palavra diz, quem muito é perdoado, muito perdoa. E nós achamos que somos bons e não entendemos o quanto Deus nos amou. Vai conversar com Maria Madalena. Eu estava vendo um filme, A Ressurreição. E nesse filme, um centurião quer descobrir se o corpo realmente havia ressuscitado, esse corpo havia sumido. O centurião estava procurando descobrir o que aconteceu. E ele chama Maria Madalena no filme. E ele fala: você era uma seguidora dele? Sim. Eu quero saber tudo sobre a sua vida. Ela responde: a vida passada ou a vida nova? Quer saber de quando eu era prostituta ou agora quando eu encontrei Jesus? Quer saber de quanto eu tinha demônio ou quando agora eu sou livre? De que história tu quer saber? Porque quando você passa por Jesus, a sua vida muda. Não existe uma pessoa que passou por Jesus e não mudou. Todo mundo que encontra Jesus tem mudança. É impossível você cruzar Ele e não ser contagiado por amor. A espada que Jesus usa para combater o bom combate é o amor. Ele ama de uma forma impressionante. Jesus tocava os leprosos, coisa que ninguém fazia. Jesus sentava com moribundos, coisa que ninguém fazia. Jesus era diferente. Ele não era diferente na fala, ele era diferente no agir. Não era só a fala. E o que me impressiona em Jesus é essa capacidade de amar acima dos preconceitos, acima dos conceitos, acima da religião. Porque Deus não é evangélico, não sei se você sabe disso, mas Jesus não é evangélico. Jesus não veio num culto da gente e aceitou Jesus, não. Jesus, ele é filho do Deus Pai, Senhor e Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E às vezes eu lembro, volta um pouquinho, eu estava aqui agora cantando, e quando começaram a cantar essa canção pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu. E foi o que ele fez comigo, não sei com você. Estava lá na noite, e ele gentilmente me atraiu.
Ele começou a me chamar de filho, começou a cuidar de mim, começou a tirar demônios. Demônios do medo, demônios da depressão, demônios da angústia, demônios da aparência, demônios de ter que ser melhor que os outros, demônios de ter que provar algo para alguém, demônios que atormentam. A gente fala em demônios, pensa só em espírito maligno, irmão. Tem coisas na nossa alma que são prisões maiores que demônios, sofismas, fortalezas na mente, que quando Jesus vem, Ele nos liberta dos demônios. E aí, meu irmão, que vontade de voltar para Ele, que vontade de reencontrar esse cara, que vontade, por isso que ela parou no sepulcro e ficou ali. Maria Madalena, no pé da cruz, estava lá, porque ela foi até o fim com Ele, porque ela foi muito amada. E nós estamos na Páscoa, né? Páscoa remete à ressurreição e a gente não tem nada a ver com ovo, né? Nada a ver com coelho, mas também não tem problema se você me dá o como com o ovo, também não tem problema. Mas a grande questão da Páscoa, o sentido da Páscoa é a ressurreição. E eu quero ler um texto com você que falou comigo. Abra comigo Lucas 24. Quero ler um texto com você. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículo 13, Lucas 24, 13, diz assim: E naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa caminhada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora os acontecimentos dos últimos dias? Ao que lhes indagou: quais acontecimentos? E eles começaram a explicar: Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que ele fosse quem havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram a visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores de nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como aquelas mulheres haviam dito, porém, ele não estava lá. Então, lhes disse Jesus: Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era necessário que Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Ao se aproximarem do povoado, para o qual se dirigiam, Jesus fez como que ia caminhando, seguindo em frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: Fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou e ficou com eles. E aconteceu que, estando reclinados à mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e reconheceram, ele, contudo, desapareceu diante dos seus olhos. E questionaram entre si: porventura não queimava o nosso coração, quando ele durante a jornada nos falava e quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles. Amém? Você conhece a história? Entendeu a história? Entendeu? Era o 3º dia, era o domingo,
E eles estavam desesperados, frustrados. 2 dos discípulos, não dos 12, mas 2 dos discípulos, porque haviam mais discípulos que caminhavam com Jesus, dos seguidores de Jesus. E desses que seguiam Jesus, 2 desceram de Jerusalém para Emaús. Interessante, a palavra Jerusalém, uma das traduções mais fiéis para ela é cidade de paz, ou cidade pacificada. E a tradução literal para Emaús é cidade de águas mornas, ou lugar de mornidão. E os 2 saíram de um lugar de paz para um lugar de mornidão. Estavam descendo e estavam entre eles conversando e discutindo. Interessante, irmãos, muitos que seguiam Jesus esperavam que ele reinasse com Israel sobre Roma, sobre todos os impérios que dominavam Israel. Eles queriam que Jesus fosse um líder político, um líder governamental, alguém que reinasse no reino da terra. Por isso eles se frustraram. Muitos estavam frustrados por isso. Ele prometeu que ia trazer o reino dos céus ia vir, agora esse cara morreu ao 3º dia. Eles estavam frustrados, a fala deles falou, eles estavam tristes. Já é o 3º dia. Até é verdade, teve umas mulheres ali que falaram que viram, mas também ninguém viu. Aí o pessoal foi lá ver e não tinha ninguém. Saiu um comentário, mas ele morreu. Sabe por que as pessoas se frustram com Deus? Se frustram porque esperam de Deus uma coisa que Deus não prometeu, ou não sabem esperar aquilo que Ele prometeu. Primeiro, esperam de Deus aquilo que Deus não prometeu. Você entra numa igreja ou liga um programa de televisão, e lá tem um pseudo religioso, líder religioso, dizendo que se você der o seu carro, se você vender a sua casa e colocar numa fogueira e sacrificar, Deus vai te abençoar 100 vezes mais. Aí a pessoa, legitimamente, algumas bem intencionadas, outras por ganância, vai lá e vende tudo e dá lá. E aí Deus não faz aquilo, porque Deus nunca prometeu isso. Quem prometeu foi um homem, foi a religião. Aí as pessoas estão frustradas com Deus, porque Deus prometeu que eu ia ganhar assim. Não, Deus não prometeu nada. O que Ele prometeu está escrito nas Escrituras. Isso é coisa dos homens. E aí as pessoas se frustram. Por isso, irmão, que quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa se achega, e quando eu posso sentar com alguém que nasceu de novo e se converteu, eu falo, olha, andar com Jesus é maravilhoso. Andar com Jesus é emocionante. Andar com Jesus é a maior experiência da história. Existe o antes e o depois de Jesus. Só que se você andar com Jesus, prepara, você vai ter aflição. Vão perseguir você. Você vai ter que abandonar velhos hábitos. Você vai começar a caminhar agora com Ele. E caminhar com Ele exige renúncia. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se eu ensinar isso para a pessoa que nasce de novo, ela não vai se frustrar. Se eu disser para uma pessoa, olha, vão falar mal de você, e você vai ter que orar por ela quando ela converte, o dia que isso acontecer, ela vai dizer, uau, me avisaram, chegou a hora de orar. Os discípulos estavam frustrados porque esperaram uma coisa e esqueceram do que Jesus falou. Porque Jesus falou, vocês terão aflições. Jesus falou, meu reino não vem com aparência, só que eles não lembravam, e Jesus encosta nos 2. Irmãos, é tão interessante que quando a gente está frustrado, escute, quando a gente está frustrado com a religião, frustrado com pessoas, a gente fica tão insensível que Jesus encosta do nosso lado, a gente não sabe. Jesus fala com a gente não percebe. E eles estavam tão cegos que eles começaram a pregar para Jesus sobre Jesus. Tu não sabe do tal de Jesus? E Jesus, sim, pois não. E eu acho massa que Jesus parece que tira eles para o real. O senhor não sabe o que está acontecendo aí nos últimos dias? O que está acontecendo? Tipo assim, me conta. E eles, não, vou te contar, o tal do Nazareno. E o próprio ali, o próprio. E Jesus ouve aquela lamentação toda. Irmãos, a gente acha que ganha de Deus, mas a gente não ganha. Às vezes ele se faz assim de não entendido. Minha filha chega para mim esses dias, de vez em quando ela faz isso, ela sobe na cama e fala, pai, tu é o ninja noturno. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Eu sou a corujita, o menino gato, o lagartixo. É uns bichos que tem um desenho. A corujita tem um olho, não sei o que chega não sei onde,
Lagartixa, ele joga uma meleca e o outro não sei o que faz. E ela fala, pai, vamos brincar, tu é o ninja noturno, tu é o... Tem o outro, menina lunar. A garota lunar, tem filho pequeno. Então tá, pai. E eu vou grudar ela fala, meleca grudenta. Aí eu solto a mão, não pai, tu tá grudado. Tá bom, mas como é que eu faço? Agora você fica aí que eu vou chamar a mãe. Aí ela vai lá chamar a mãe. Aí a Vivi vem, foi, pai tá grudado, mãe. E agora o que eu faço? Só o raio da libertação. E a Vivi, raio da libertação. Eu me solto. Aí eu vou, grudo ela por cima. Ela, força do menino gato. E e eu caio 2 metros na cama, caio para trás assim. Irmãos, a força dela não fazia nada. Eu pulei. Ela acha que está ganhando de mim várias vezes. Você acha que está ganhando de Deus? Não, eu estou dando uma volta nele, ele não percebeu. Ele não me viu aqui, ele te enxergou o tempo todo, ele te vê o tempo todo, ele está encostado em você, ele está falando com você. Ele nunca perde, ele deixa você ganhar um pouquinho, só para você achar que está grandão. Aí quando eu seguro ela assim, que a gente é pai, mas a gente gosta de competir, né? Aí quando eu vejo que ela está ganhando muito, eu seguro ela. Pai, solta, ninja noturno, raio. Aí ela fala assim, raio da coruja. Eu falei, não pegou. Superpoderes, eu estou mais poderoso. Mãe, ela já chama mãe. Bate o choreiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus pode estar do teu lado, falando com você e você não está entendendo. Cuidado para não pregar para ele. Cuidado para não dar ideia para ele. E os discípulos de Emaús estavam perdidos. Mas o mais interessante dessa experiência dos discípulos de Emaús é que ela ocorreu só depois de Jesus ressuscitar. Era o 3º dia. E tudo que aconteceu aqui, aconteceu porque ele ressuscitou. Porque ele vive. Posso crer na manhã. Quantos creem nisso? Só porque ele vive, eles puderam ser aquecidos no seu coração. Só porque ele vive, ele falou das Escrituras, porque ele havia morrido e ao 3º dia ele estava ressuscitado. E essa experiência de alguém que encontrou Jesus ressurreto. E quem encontra o Jesus ressurreto, para de ir para um lugar de mornidão e volta para um lugar de paz. Porque no final, a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Irmãos, eu vou dizer, o que vai trazer você de volta para um lugar de fé que você perdeu, é um encontro com Ele ressurreto. É um encontro com Ele vivo. A experiência pessoal de encontrar Jesus vai fazer com que você volte para um lugar que você nunca devia ter saído. Muitos de nós podemos voltar, tentar ir para um lugar de mornidão, e Jesus vai nos encontrar e sempre trazer a gente de volta para um lugar de retidão, um lugar de paz. Um lugar de paz fala do centro da vontade de Deus. Um lugar de paz fala de um lugar onde Deus reina. Um lugar de paz não é um lugar perfeito, não é um lugar sem problemas, eu provo para você. O apóstolo Paulo estava preso e da cadeia ele escrevia dizendo, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava preso, mas estava num lugar de paz, porque o lugar de paz é o centro da vontade de Deus. Ainda que seja um lugar difícil, é o lugar de paz, é Jerusalém. É um lugar onde Deus quer que você esteja. E eles começaram a caminhar. Eles foram lembrados das promessas feitas pelos profetas. Jesus começou a citar desde Moisés, todos os profetas. Então o que eu aprendo é o seguinte: porque Ele vive, o Espírito Santo vive, e por Ele viver e habitar em mim e em você, nós somos lembrados das profecias e as promessas que Deus fez sobre Ele e sobre nós. O que faz a gente lembrar não é uma pregação. A pregação é um instrumento, mas o que lembra você, como que uma palavra só, como que 5 pães e 2 peixes pode alimentar uma multidão, é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer isso, e só pode fazer isso porque Ele vive. Se Ele não ressuscitasse, isso não aconteceria. Então somente porque Ele vive e porque Ele vive, nós somos compreendidos em nossos questionamentos imaturos. Olha a pergunta dos dois. Tu não sabe o que está acontecendo? Para Jesus. Irmãos, quantos de nós temos questionamentos
e perguntamos coisas para Deus que a gente, se nós ouvíssemos de alguém, nós não aceitaríamos. A Bíblia fala que João Batista, escute, João Batista estava preso. E ele manda 2 discípulos dele falar com Jesus. Jesus manda perguntar para Jesus. Ele chama os 2 e fala assim: vão lá conversar com Jesus e pergunta para ele se ele é mesmo o Messias. Aí os 2 vão lá falar com Jesus. Jesus, o João Batista mandou falar contigo. Ele está preso, vai morrer amanhã. A forca está preparada. Ele está num momento tenso lá. A dúvida bateu. Afinal, o João Batista ia morrer por uma causa. Ele queria saber se a causa era legítima. Criou dúvida no coração do João Batista. Só que João Batista foi o cara que batizou Jesus. Foi o cara que ouviu do céu uma voz dizendo: este é o meu filho amado. Ele viu uma pomba descendo, o Espírito Santo em formato de pomba. Ele viu tanta coisa. João Batista não podia duvidar. Só que ele duvidou. Estava em crise. Aí Jesus, a sorte que não sou eu, porque se eu estou no lugar de Jesus, eu fazia um monte de coisa. Não, eu fico pensando esses dias, quando eu estava, Jesus na cruz, e os guardas, se tu é Deus mesmo, desce. Ah, irmão, se fosse eu, aí eu ia dizer: pai, só 30 segundos. Eu descia, dava uma coça e voltava para a cruz. Não, só para mostrar que era Deus, só para mostrar. Depois eu morria de novo, o sacrifício continua. Eu vou salvar o mundo mesmo, não, tem que voltar para cá. Mas deixa eu dar uma coça naqueles 2 ali que estão linguarudo. Se eu sou Jesus com João Batista, eu falo: João Batista, avisa João que o João está fora da casinha. Avisa João que eu não respondo essa pergunta idiota dele. Avisa João que ele não pode perguntar isso para mim. Qualquer um pode, mas João não. João mexeu na barriga de Isabel quando Maria e Isabel se encontraram. João era cheio do Espírito desde a barriga da mãe. João não pode duvidar de mim. Mas como Jesus é impressionante, e porque Ele vive, nós podemos e somos entendidos das nossas dúvidas. Jesus responde: avisa João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Sabe o que ele estava dizendo? Avisa João que toda a profecia que o próprio João profetizou está se cumprindo. Diz para João que eu sou o Messias, e para ele ficar tranquilo que a glória dele é eterna, e ele pode morrer em paz, porque eu sou o Messias. Sabe o que Deus está dizendo para você? Avisa ela, avisa ele que porque eu vivo, ela pode crer no amanhã. Avisa ele, avisa ela que porque eu vivo, a luta dela não é em vão. Avisa ele, avisa ela que todo tempo de oração, todo tempo de busca, toda renúncia nunca vai ser em vão, porque eu estou vivo, e porque eu estou vivo, há esperança para ele, há esperança. Avisa ele, avisa João que a dúvida dele, eu compreendo a dúvida dela, e eu estou respondendo essa noite. Ele não mentiu para você, assim diz o Senhor ressurreto. Porque Ele vive, e tão somente porque Ele vive, podemos ter nossas próprias experiências de encontrar Jesus no caminho. Porque Ele vive, e tão somente porque Ele vive, podemos ter o nosso primeiro amor aquecido, voltar a um lugar de relacionamento. A Bíblia fala que os 2 disseram: o nosso coração não estava quente enquanto Ele falava. Ei, teu coração vai voltar a ser aquecido enquanto Ele fala. Sabe por quê? Porque Ele vive. E porque Ele é vivo, Ele fala com a gente. Ele usa situações, Ele usa pessoas, Ele fala, Ele não mente, Ele não nos deixa, Ele usa qualquer situação, irmãos. Deus, Jesus, é vivo. Eu já contei esse testemunho, eu me emociono sempre quando eu lembro dele. Deus é Deus de detalhes, Deus é Deus que move em lugares que a gente não imagina e com formas que a gente não imagina. Eu estava uma vez num ginásio e tinha um homem pregando. Era um ginásio de 3, 4 mil pessoas e tinha um homem pregando, e esse homem estava pregando, ele, no meio da pregação dele, ele parou e ninguém entendeu, ele parou a pregação, e a mensagem que ele pregava era: Deus é amor. E ele parou a pregação, desceu a escadaria,
com o microfone, colocou a mão no ombro de uma moça que estava na segunda ou terceira fileira e falou assim: Deus vivo está falando com você e dizendo para você que o que você pedir, qualquer coisa que você pedir agora, Deus vai te dar. Irmãos, ele falou isso, subiu e ele foi começar a pregar, mas não conseguiu. Irmãos, eu preciso fazer um apelo. Tinha 5.000 pessoas, 4.000 pessoas. Eu preciso fazer um apelo. Eu queria saber se tem alguém que quer voltar para Jesus aqui. Irmãos, 5.000 pessoas. Ele apelou uma vez, não veio ninguém. Ele apelou de novo. Eu vou fazer a última vez, preciso fazer um apelo. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Lá do fundo, no meio do corredor, eu estava na arquibancada, eu vi um senhor levantou e veio chorando já, cabeça baixa, veio aos prantos. Ele chegou lá na frente, mais alguém? Não veio, irmão, só aquele homem. Ele veio no homem, abraçou, começou a orar. O irmão foi renovado no Espírito Santo, voltou a orar em línguas. O homem voltou para o Senhor. Aquela menina levantou e veio. Ele falou: o que foi? É o meu pai. Eu pedi para ele voltar. O pedido da menina foi: pega o meu pai de volta. Porque Deus, Ele é um Deus de detalhe. Deus é um Deus que fala, Ele é vivo. Ele é vivo, não tem enredo que possa fazer isso. No meio de uma multidão, um só vinha, é a oração de uma pessoa que Deus mostra no meio de tudo isso. Porque Deus é um Deus vivo. E porque Ele vive, a esperança para as suas orações. Porque Ele vive a esperança para a sua fé, a esperança para o seu chamado, a esperança. Tão somente porque Ele vive, podemos voltar ao propósito, ao chamado de onde não deveríamos ter saído. A Bíblia diz que Jesus, depois de ressuscitar, foi ter com Pedro, e Pedro havia ido pescar. Pescar o quê? Pescar peixe. Só que Pedro já tinha abandonado a pescaria de peixes, porque Jesus havia pego Pedro. Pedro, a partir de hoje você não vai pescar mais peixe, você vai pescar homens. E agora Pedro já estava pescando homens, só que Pedro também se frustrou. Afinal, nós não sabemos esperar. E Pedro se frustrou porque Jesus não sumiu, ele não voltou mais, onde é que ele está? E ele voltou a pescar. Aí Jesus encontra Pedro na praia e fala: Pedro, o que está fazendo, Pedro? Pedro, tu me ama, Pedro? Oh Senhor, você sabe, né? 3 vezes. Porque o 3 vezes tem um segredo no 3 vezes aí. É sempre quando eu vou conversar com alguns filhos. Porque, irmão, o pastor começa a reconhecer a ovelha pelo jeito de andar. Pelo jeito de andar, a cara, o jeito do olho, tu já entende. Tu anda muito com a ovelha, tu começa a ver. Se ela entra assim, ali, assim, ó. Pronto. O lobo mordeu. Ela entra meio de lado assim, pronto. Desviou, foi para casa do rock, está voltando para a igreja. Você já percebe, irmão, no olho, como é que tu está? Dependendo do tu já sabe. Tu reconhece a voz, irmão, tu começa a ver o jeito da ovelha. E às vezes eu vejo uma ovelha ou um ovelho, eu vejo meio triste, eu olho nos olhos, pergunto: como é que você está? A primeira resposta, a gente responde tudo igual, a gente é fariseu mesmo. A primeira resposta é: está tudo bem. Aí eu pergunto de novo: como é que você está? Tudo bem. Na terceira vez: como é que você está? Senhor. Senhor já era, irmão. Aí Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. As 2 vezes primeiras ele responde: sim, eu te amo. Na terceira vez ele fala: tu sabe tudo. Tu sabe que eu não te amo como tu me ama. Eu tenho um amor, mas o teu amor é diferente. E Pedro foi curado. Porque ele vive. E tão somente porque ele vive, o seu chamado pode voltar. Pedro, depois dali, nunca mais pescou peixe de novo. Ele continuou pescando homens, porque Deus chamou ele para pescar homens. E Pedro se tornou o grande líder da igreja que a gente conhece. Por quê? Porque ele vive, e tão somente porque ele vive. Se ele não tivesse ressuscitado, Pedro não seria transformado. Pedro não voltaria para o chamado. Eu quero declarar sobre o teu ministério e o teu chamado em nome de Jesus. Lançaram palavra de maldição sobre o seu chamado. Disseram que você é rebelde. Disseram que você não é de Deus.
só porque você questionou, ou só porque você pensou diferente, eu quero declarar uma palavra de vida sobre o seu chamado. Você não é um rebelde, você é um filho apaixonado por Jesus. Você é uma bênção e o seu chamado não morreu, porque o chamado nunca morre. Ele fica guardado no próprio Deus que te deu o chamado. Ele pode ser guardado, não perdido. O filho pródigo, quando voltou, uma das coisas que ele ganhou foi um chinelo. Chinelo nas escrituras fala da sandália das boas novas, fala de vocação, fala de chamado, de ide. Eu quero declarar, o Senhor está colocando um chinelo novo no seu pé, você que precisa essa noite. Há esperança para o seu chamado. Só porque ele vive, então somente porque ele vive, o órfão tem um pai. Porque ele vive, então somente porque ele vive, a viúva tem marido, o solitário tem amigo. Porque ele é vivo. O viciado pode ser livre da cocaína. A fé tem sinais e o doente pode ser curado. Porque ele vive e porque ele vive. A prostituta pode se tornar uma mulher de honra porque ele vive. A Páscoa ocorre todos os dias porque a Páscoa é ele ressurreto. E todos os dias, quando nós ou um de nós de alguma forma se aproxima dele e a esperança volta, é Páscoa. Então é Páscoa hoje, amém? É Páscoa amanhã, é Páscoa terça-feira, é Páscoa dia 12 de novembro, vamos batizar as pessoas, é Páscoa. Páscoa, Páscoa, Páscoa é Ele vivo fazendo milagres, é Ele vivo cumprindo aquilo que Ele prometeu. Páscoa é Ele caminhando do meu e do seu lado. E aí Jesus faz aquilo que Ele tem que fazer. Tem um ditado que diz que enquanto a vida é verdade, Jesus é o caminho, Jesus é verdade e Jesus é a vida. Tem esperança para você. Talvez essa palavra não é para você que está andando com Ele, você já foi ressurreto, você já foi transformado no seu ministério, Ele já encontrou você na beira do mar, Ele já transformou, você está voando com Ele. Então essa palavra talvez não é para você, mas é para você que veio aqui sem esperança. Essa é para você. Ele quer curar e Ele pode curar. Ele quer transformar e Ele pode transformar. Eu quero orar com você. Antes de orar, quero que você saiba de uma coisa. Se você for na França, no túmulo de Allan Kardec, você vai ver uma inscrição lá: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se você for na Índia, você vai encontrar o túmulo de Buda, escrito: aqui jaz os restos mortais de Buda. Se você for em Meca, você vai encontrar o túmulo de Maomé, e lá está escrito: aqui jaz os restos mortais de Maomé. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo de Jesus, tem uma frase lá escrita: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A nossa esperança, a esperança do cristão está nisso, na ressurreição. Essas pessoas que eu citei, talvez foram até boas pessoas, cremos, mas não tiveram o poder da ressurreição. O poder na ressurreição está nele, então somente nele. Vamos cantar essa canção, feche seus olhos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Pode levantar uma das suas mãos e cantar. Porque Ele vive. Então somente porque Ele vive, temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida, aleluia, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no ar. Aleluia. A tua igreja diz, Senhor, porque
porque Ele vive, temor não há. Temor não há. Se você crê nisso mesmo, diga: mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A esperança para você, mãe: seu filho pode ser liberto da droga. A esperança para você, homem, que busca a restauração do seu casamento, porque Ele vive. A esperança para você, após a falência, a esperança de uma nova pesca. Pedro teve uma pesca frustrada numa noite, mas porque Ele vive e ressurreto, Ele aparece no barco e fala: joga do outro lado. E ele teve a maior pesca da sua vida. Uma pesca frustrada pode antecipar a maior pesca, só por um motivo: porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer na manhã. A esperança para a árvore cortada, a esperança porque ao cheiro das águas, ao cheiro do Espírito. Essa noite o Senhor quer trazer esperança para você de novo. Se você soubesse. Se você soubesse como Ele gosta de andar do nosso lado, como Ele quer trazer a gente de volta para Jerusalém. Ele quer trazer você de volta para Jerusalém. Sai de Emaús essa noite, em nome de Jesus. Você que estava em Emaús, um lugar de mornidão, de dúvida, volte para um lugar de confiança. Ele está dizendo para você: os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e o Evangelho é anunciado. Ele não mentiu para mim e para você. Em nome de Jesus, amém, queridos? Que essa palavra fique no seu coração.